nós vamos aprendendo de que forma? A primeira fase do aprendizado é justamente quando eu sou inconscientemente incompetente. Ou seja, eu nem sei o que eu não sei. Essa é a primeira fase do aprendizado. Alguém aqui sabe pilotar avião? Não. Ok. E qual é a dúvida que vocês têm? Entende? Nós somos, em pilotagem de avião, inconscientemente incompetente. Ou seja, a gente nem sequer sabe quais são as dúvidas que nós temos. Nós somos inconsciente, incompetente. Então, tudo aquilo que nós aprendemos na vida passa por essas 4 fases que eu vou explicar para vocês agora nesta aula. A primeira fase de todas é justamente essa, é a fase em que nós somos inconsciente, incompetente. Nós nem sequer sabemos aquilo que nós não sabemos, né? E para que você possa avançar no teu aprendizado e seguir aprendendo, você tem que passar para a próxima fase. Talvez vocês nunca tenham olhado a convenção trabalhista de vocês. Talvez vocês nunca tenham olhado o contrato de trabalho de vocês. Talvez vocês nunca tenham feito a descrição do cargo, né? Então, é uma fase em que vocês ainda nem sequer sabem o que vocês não sabem, que é o inconsciente incompetente. Mas aí você insiste, né? Você segue adiante, você vai, é igual quando a gente se matricula na autoescola. Aí você passa a ter um livrinho onde você vai estudar todas as placas de rua, tudo aquilo que acontece, né? Então você passou para a próxima fase, você se tornou consciente incompetente, que é quando vocês começam a ver os vídeos da Carmen, vocês falam: opa, mas então eu posso aplicar advertência? Pode, e só que você não sabe como aplicar. Nossa, mas então eu posso criar as regras? Eu posso fazer um regimento interno? Pode, mas você ainda não sabe fazer. Então, nessa fase, você se torna consciente incompetente. Ou seja, você começa a tomar consciência daquilo que você ainda não sabe fazer. Mas pelo menos você já sabe fazer pergunta. Ah, então você sabe que você pode criar um regimento interno. E aí aquele grupo de WhatsApp fica uma doideira, porque todo mundo começa: mas como que eu crio o regimento interno? Como é que eu aplico a advertência? Como é que eu mando embora? Eu quero mandar embora, né? E aí eu quero contratar gente nova, como é que eu faço? Essa é a fase que todo mundo passa por ela e vocês passam todas as vezes que vocês estão aprendendo uma coisa nova. É aquela fase que vocês comeram um bolo em algum lugar e ganharam a receita. Tá aqui a receita, é assim que faz. E vocês olham e falam: uau, que legal! E aí você começa a fazer pergunta. Mas eu vou colocar o açúcar antes ou depois da manteiga? O momento em que você sabe perguntar é o momento que você começa a tomar consciência. Consciência da sua incompetência. Ah, você ainda não sabe fazer. Mas aí você continua. Você estuda, você pega a receita de bolo, você vai pegar os ingredientes para fazer o bolo, você vai para a autoescola, você senta no carro, o carro morre, você vai dirigir de novo, chega lombado, o carro morre de novo. Então, esse é o momento em que você começa a se tornar consciente, competente. É o momento que você está testando. E aí você vai falar com o teu empregado, com o teu funcionário, e aquela situação que está ruim fica pior. Você fala: nossa, mas o que eu fiz de errado? Mas o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Eu fiz, apliquei a advertência, em vez do cara melhorar, ele piorou. Por quê? Porque você esqueceu algum ingrediente. É igual quando a gente começa a fazer um bolo, preparar uma receita. Às vezes a gente coloca o bolo com o forno frio e aí a gente esquece algum ingrediente e o bolo não fica tão bom, né? Porque a gente esqueceu algum detalhe. De repente você foi aplicar a advertência e você começou na advertência falando do passado, em vez de falar do futuro. Em vez de você falar como é que você quer que o cara se comporte, você vai lá na jugular do cara e fala do passado, do que ele fez errado, do que está acontecendo. Aí não funciona. Porque aí você comprou uma briga com ele e ele vai querer provar para você que você está errada e que ele está certo. Seres humanos, eles querem ter razão. Entendam isso. Isso é o princípio de tudo. Seres humanos preferem ter razão do que serem felizes. A primeira fase, inconsciente, incompetente. Ou seja, eu nem sei o que perguntar.
Segunda fase, consciente e incompetente. Eu passo a tomar consciência daquilo que eu continuo não sabendo. E aí vocês ficam fazendo aquele monte de pergunta. Terceira fase, você começa a se tornar consciente, competente. Então, você está lá na autoescola, quando você vê uma lombada, o seu cérebro pensa, uau, lombada. Eu tenho que apertar a embreagem, né? E aí eu tenho que apertar, passar para a primeira, e depois eu aperto o acelerador bem devagarzinho, aí o carro morre. Aí você faz tudo de novo. Aperta a embreagem, você começa a entender qual é o ponto da aceleragem. Qual é o ponto que você vai apertar o acelerador e o carro não vai morrer. E você começa a entender como é que isso funciona. Então você começa a entender que para aplicar uma advertência, você sempre começa falando da sua preocupação com o empregado, do quanto ele é importante, do quanto aquela norma e aquela regra é benéfica para ele, para ele. E aí você aplica a advertência. E aí, quando acaba, sabe o que acontece? Ele te agradece. E depois, se você continuar nessa fase, você vai para a quarta fase do aprendizado. E essa é a última fase do aprendizado. Essa é a fase na qual você olha a lombada e nem enxerga a lombada e vai embora dirigindo. Você não passa o carro para a primeira, você não vai iniciar de novo. Aliás, você sai de casa dirigindo porque você tem que ir num determinado lugar, pagar uma conta, visitar alguém. Quando você menos percebe, adivinha o que aconteceu? Você passou pelo lugar e foi embora. Você nem percebeu que você estava dirigindo. Você nem percebeu que tinha lombada. Você passou a fazer tudo no automático. Você não raciocina mais. E aí você vai aplicar uma advertência, você já sabe, eu não vou falar do passado, eu vou falar do futuro, eu vou falar o quanto eu me preocupo com ele, e eu vou eu mesma redigir essa advertência, porque isso é muito fácil de ser feito. Eu vou simplesmente colocar na advertência o ato que ele fez errado, não adianta eu estar escrevendo, não usa EPI. Eu tenho que escrever, né, qual é o EPI, a importância daquilo junto com o trabalho que ele desenvolve, colocar nesse documento toda a minha preocupação com ele. Mas você faz isso no automático. Você faz isso no automático. Porque essa é a fase da aprendizagem onde você tem inconscientemente competência.